Os alimentos ultraprocessados vêm sendo associados com aumento de risco de diabetes e câncer, mas também de doenças cardiovasculares e até demência. Recentemente, um artigo do jornal The Guardian propôs uma campanha para defender a taxação desses alimentos a fim de reduzir drasticamente o consumo, com o objetivo de melhorar a saúde pública. Só que, ao mesmo tempo, o autor de um livro recente sobre alimentos ultraprocessados disse que devemos ter calma. A gente precisa pensar sobre as nuances desse assunto. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. E o artigo do Guardian começa fazendo uma comparação entre os CEOs das maiores empresas de tabaco lá nos anos 90 negando que o cigarro viciava versus os fabricantes dos ultraprocessados hoje em dia negando a associação desses alimentos com essas doenças todas. À medida que a quantidade do consumo de ultraprocessados aumenta, também aumentam as taxas de câncer e diabetes. Repletos de aditivos que são listados em letras minúsculas nas embalagens, esses alimentos representam 57% da ingestão energética dos britânicos. E esse é o valor mais alto da Europa, comparado a 14% na França e 13% na Itália. No Brasil, estima-se que mais da metade das calorias consumidas pela população venha de alimentos ultraprocessados, o que é já bem parecido com o que acontece no Reino Unido. E estar acima do peso ou ser obeso afeta 63% dos adultos na Inglaterra. Então não é uma simples coincidência, né? E é uma das porcentagens mais altas da Europa. No Brasil, segundo os dados do Vigitel, nós estamos praticamente alcançando os britânicos. Estamos em torno de 59% de obesidade e sobrepeso. E veja, não por acaso o nosso consumo de ultraprocessados está muito mais próximo dos britânicos ou dos norte-americanos do que, por exemplo, dos italianos e dos franceses. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês que isso ajuda a explicar uma das perguntas que a gente costuma ouvir, né? Bom, se o problema é excesso de pão, excesso de farinha, como é que os franceses e os italianos têm um problema menor de obesidade? Acontece que não tem nenhuma sociedade que tem um estilo de vida low carb. Todas as sociedades consomem carboidratos. Agora, as que adoecem mais, sem dúvida, são as que consomem mais ultraprocessados. Os franceses e italianos estão abaixo de 15%. Nós, no Brasil, estamos acima de 50% das nossas calorias na forma de ultraprocessados. Diante desse cenário, a proposta do autor desse artigo seria que o governo britânico taxasse os alimentos ultraprocessados, assim como já foi feito com as bebidas açucaradas, como os refrigerantes, que aconteceu lá em 2016. Acontece que alimentos ultraprocessados é uma categoria muito ampla. E são alimentos que têm uma duração maior de prateleira, são alimentos mais baratos e, às vezes, para a população de baixa renda, eles são muito importantes até para a segurança alimentar. E é aí que entram os relevantes comentários do autor do livro que a gente mencionou aqui na introdução, que é o Chris Van Tulleken, autor do Ultra Processed People, Pessoas Ultraprocessadas. O disclaimer aqui é que nós não lemos ainda esse livro, mas está na lista. E lendo os argumentos dele, tem um com o qual concordo muito, que se refere ao fato de o governo interferir naquilo que a população deve ou não consumir. Ele diz que as proibições nunca vão bem, elas infringem direitos e liberdades. Comida de verdade precisa ser igualmente acessível e disponível. Eu vou ler ipsis literis a primeira frase desse fio que ele fez no Twitter, que é assim: proibir alimentos ultraprocessados seria desastroso. Discordo veementemente desse artigo. As pessoas precisam de mais opções, não menos.
Os ultraprocessados são os alimentos mais acessíveis e disponíveis para muitas pessoas no Reino Unido, e isso obviamente é verdade para outros países, como o Brasil. Você não pode proibir alimentos dos quais as pessoas dependem. E no entanto, pessoal, eu acho que ninguém discute o fato de que a introdução em grande escala dos alimentos ultraprocessados na matriz alimentar dos países está associado de uma forma incrível com o crescimento da obesidade, sobrepeso, diabetes e das diversas doenças crônicas e degenerativas. Como é que a gente resolve esse paradoxo? Ele menciona também que um dos passos necessários para essa melhoria significa combater a pobreza como uma prioridade. E, em seguida, a rotulagem apropriada dos alimentos ultraprocessados, que requer algumas nuances e cuidados. E aqui nesse ponto eu tenho vários receios, porque o que a gente está vendo, não só no Reino Unido, como no Brasil e na América Latina, são esses selos, de alerta para açúcar adicionado, para sódio e para gordura saturada. A gente já fez um episódio só sobre isso, que é o número 74. Então, se você não ouviu, vale a pena voltar lá para entender melhor o que a gente pensa sobre esses alertas. Mas eu acho que um ponto crucial que também esse autor, o Van Tulleken, sugere é que a gente preste atenção que os alimentos ultraprocessados não nascem todos iguais. Então, por exemplo, um alimento especial medicinal que precisa para alguns tipos de doença é um ultraprocessado, seria taxado. Comida de bebê, que às vezes é simplesmente uma papinha de fruta sem nenhum outro adoçante, sem nenhum outro componente, mas convenientemente colocado num potinho, é um ultraprocessado, seria taxado. O whey protein é um ultraprocessado, também provavelmente seria taxado. Se o único critério para essa taxação dos alimentos ultraprocessados for o ultraprocessamento em si, a gente perde a oportunidade de considerar a qualidade nutricional desses alimentos que não são todos iguais. Pois é, e a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar que existem alguns aspectos dos alimentos ultraprocessados que nos parecem mais problemáticos do que o processamento em si. Uma das coisas é a hiperpalatabilidade, né, Sari? Essa palavra complicada quer dizer que quando a indústria fabrica um alimento com o objetivo de aumentar suas vendas, ela vai sempre focar na composição que ofereça um melhor sabor. E isso, em geral, acontece com a combinação de carboidratos, com gorduras, com sal, açúcar e aromas. Essas combinações, elas não costumam vir nos alimentos não processados, naquilo que a gente chama de comida de verdade. A gente não encontra na natureza a combinação de açúcar com gordura, por exemplo. Então, quando a gente começa a aumentar o consumo dos alimentos hiperpalatáveis, é comum que a gente até perca um pouco o interesse por essas comidas mais simples, mais naturais, porque elas passam, por comparação, parecer mais sem graça. E quando a gente combina essa hiperpalatabilidade com a conveniência, que é colocar esses alimentos em formatos e em embalagens fáceis de transportar e de encontrar em qualquer lojinha ao nosso redor, aí sim a gente está incentivando que o consumidor ingira calorias em momentos que antes ele jamais imaginaria estar comendo. Eu acho que isso é muito fundamental e talvez seja uma das características mais perniciosas dos ultraprocessados. É o fato de você criar essas ocasiões novas de consumo. Porque imagina que você vai fazer um bolo em casa, a partir de ingredientes, farinha, açúcar, chocolate e tal. Agora vai ficar cortando pedacinhos e embalando de alguma forma para colocar na bolsa, para colocar no porta-luvas do carro, para comer no trânsito. Não é normalmente assim que o consumo era feito. Ele passou a ser feito dessa forma com o advento desses snacks. E é uma coisa que até você tem experiência na indústria sobre isso, né, Sari? Eu trabalhei por 12 anos em uma indústria realmente focada na produção de snacks. E o que acontece é que, pelas pesquisas com o consumidor, essas companhias identificam as oportunidades de novos produtos para, de fato, criar novas ocasiões de consumo, poder desenvolver novos alimentos que vão atender essas necessidades. Por exemplo, se em uma pesquisa com o consumidor aparece uma oportunidade de um alimento ali no meio da manhã,
Algo que não é mais o café da manhã, mas que ainda não é almoço e que não vai atrapalhar o almoço, vai só matar aquela fome. Então lá vai a indústria desenvolver um produto que possa ser fácil de transportar e que ocupe esse espaço. E aí, para entregar esse produto, o que a indústria vai fazer? Ela vai consultar quais são as preferências do consumidor, se existe alguma demanda por algo mais saudável e o que esse consumidor considera saudável. Normalmente, hoje em dia, o que aparece é a necessidade de fibras, produtos integrais, alguma coisa que tenha associação com fruta, porque isso também é percebido como mais natural, não conter açúcar adicionado, né? E aquele problema do açúcar adicionado, que às vezes não é o açúcar do açucareiro, mas ele está presente em outras formas. Às vezes, mel, por exemplo, é considerado pela população algo mais saudável, então poderia ter adição de mel em vez de açúcar para adoçar. E por aí vai. Tudo isso para dizer que eu não vejo muita luz no fim do túnel sem que exista uma transformação nas diretrizes alimentares. E eu realmente questiono, será que uma taxação ia resolver esses problemas? Ou será que isso não ia criar novos problemas? Eu imagino a indústria conseguindo encontrar outras formas de trazer esses produtos, porque a indústria não vai deixar de existir de uma hora para outra. Será que não aumentariam as alegações de produto artesanal, produto feito com poucos ingredientes e que não necessariamente seriam melhores? Eu acho que sim. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Uma coisa que a gente também estava pensando antes de gravar é que, digamos que você então vai proibir os snacks. É claro que isso não vai acontecer, mas só para a gente pensar. Se proibir todos os snacks, você vai estar proibindo os bons também, como aquelas barrinhas da Quest americana, que tem só ingredientes ótimos, que tem uma boa relação proteína-energia e que ao invés de fazer a pessoa comer mais durante o dia, provavelmente vai fazer a pessoa comer menos por uma questão de saciedade. E o outro lado da moeda é a questão das coisas feitas em casa, que por definição na classificação já não são ultraprocessadas. Mas se você pegar um bolo de chocolate feito com farinha, açúcar, ovos, etc. em casa, será que ele vai ser muito melhor do que uma mistura pronta de bolo? Que você vai olhar e os ingredientes são virtualmente os mesmos. Acontece que o que faz realmente diferença é você ter um bolo pronto, pré-embalado, que você vai comer numa hora que você não comeria o bolo feito em casa. Não importa se o bolo feito em casa foi feito a partir dos ingredientes que você comprou isoladamente ou de uma mistura pronta. Então, realmente, a ocasião de consumo nova, criada pelos lanches, pelos snacks, pelas coisas pré-empacotadas, por coisas que são feitas em bite size, quer dizer, aquele tamanho suficientemente pequeno que você pode comer sem precisar de um prato e talheres, que você pode comer em todo lugar a qualquer hora. Eu acho que isso aí é uma coisa muito mais deletéria no contexto aí dos ultraprocessados do que o processamento em si. E uma coisa que eu sempre costumo dizer é que eu acho que a gente deveria usar todas as tecnologias de fabricação, de processamento de alimentos a nosso favor e não contra. É perfeitamente possível para a indústria fabricar bons alimentos ultraprocessados. Isso raramente acontece por uma questão de custo e também da percepção do consumidor sobre esses alimentos e a qualidade deles. Porque para que o consumidor esteja disposto a pagar mais, ele precisa entender por que aquele produto vale mais. Ou seja, a mesma indústria que é capaz de fazer produtos prontos para o consumo de baixo valor nutricional é capaz de fazer bons produtos prontos para consumo de alto valor nutricional. Seria ótimo se a gente pudesse terminar esse episódio dando para vocês uma solução. A gente não sabe qual é essa solução, mas uma coisa que sempre me chama atenção em viagens ao exterior
é que em países mais desenvolvidos, que têm mercados mais desenvolvidos, a gente encontra produtos sensacionais que são bem formulados, que têm ingredientes adequados, seja para uma dieta low carb, seja para o que for, porque nesses mercados mais maduros existe uma demanda por parte dos consumidores e claro que a indústria vai atender essa demanda, a indústria quer vender e isso não é necessariamente uma coisa ruim. A indústria pode vender para pessoas que estão demandando coisas de melhor qualidade, mas começa pelas pessoas demandarem produtos de melhor qualidade e vocês que escutam esse podcast são justamente o grupo de pessoas que pode fazer parte dessa transformação. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.